A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 7, Jovens, que tem como título Miqueias. Deus quer obediência de coração. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico da lição deste trimestre, a qual nós estamos estudando os profetas menores. E na lição de hoje estamos estudando o sexto profeta menor, que tem por nome Miqueias. Então vamos falar sobre este profeta, que também vai salientar o aspecto messiânico de Jesus. Então, meus amados irmãos, mesmo esse profeta sendo de Judá, suas mensagens, mais do que os demais profetas menores, foram dirigidas aos dois reinos. Ele era do reino do sul, que era Judá, mas ele levou suas profecias para os dois reinos. Então, o primeiro versículo do seu livro, se os irmãos perceberem, ele vai mencionar tanto Samaria, que era a capital do reino do norte, e Jerusalém, a capital do reino do sul. Então, as suas profecias eram para os dois reinos. O profeta tinha plena convicção, meu irmão, da sua chamada e de que estava cheio do poder do Espírito do Senhor e da força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, meu irmão. Então, com esta unção, Miqueias procurou alertar o povo de Deus a desistir da sua corrupção moral e espiritual e voltar ao Supremo Pastor antes que a mão da disciplina o ferisse. Fundo histórico deste livro. O nome Miqueias no hebraico significa quem é como Jeová. O tema do livro de Miqueias é o perdão de Deus. Esse é o tema do livro de Miqueias. Também, meu irmão, fala da certeza do juízo do Senhor sobre aqueles que persistirem em pecar. A mensagem de Miqueias coaduna muito com o trecho de Romanos 11:22, que fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Meu irmão, há semelhanças entre os livros de Miqueias e o de Isaías, pois ambos escreveram acerca da libertação de Judá do jugo da Síria e da conquista por Babilônia. Ambos veem no futuro o retorno e arrependimento do povo de Deus e tratam também do milênio e das graças que este trará, ou seja, o milênio vai trazer. Porém, meu irmão, o ponto alto da sua mensagem diz respeito às profecias concernentes ao Messias. Além de outros, Isaías salienta o nascimento virginal de Cristo, enquanto Miqueias prediz o seu nascimento na pequena vila de Belém Efrata. O profeta, meu irmão, era proveniente de Moresete Gat, isso está lá no livro, no primeiro capítulo de Miqueias, uma aldeia que ficava aproximadamente 35 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Era também de origem campestre, como Amós, suas mensagens eram dirigidas ao povo do campo, enquanto Isaías estava pregando ao povo da cidade. Jeremias fala de Miqueias em seu livro, está lá em Jeremias, capítulo 26, do versículo 18 ao 24, ao relembrar sua profecia nos dias do rei Ezequias. Tal profecia, meu irmão, foi influente no livramento da vida desse profeta maior, ou seja, do profeta Jeremias. O capítulo 1 do livro de Miqueias vai falar um aviso geral. O começo do livro de Miqueias, meu irmão, é um comovente apelo ao povo de Israel e de Judá. O profeta está lamentando amargamente o estado dos seus compatriotas. Ele sente muito pelo pecado do povo e chora a sua triste situação. Miqueias retrata a figura do verdadeiro intercessor que se entrega inteiramente, irmão, à chamada divina. A árdua tarefa de tentar incentivar pecadores a buscarem a Deus. Uma versão traduz o versículo 8 de Miqueias 1 assim, irmão: preciso lamentar e preciso andar despojado e nu. Então o profeta que está salientando, irmão, a queda de Samaria, ele fala: suas feridas são incuráveis, no capítulo 1, versículo 9. Tamanha era a assolação do reino do norte, principalmente da sua capital, Samaria. Por isso ele fala: suas feridas são incuráveis. Jerusalém também, meu irmão, não é esquecida. Está no versículo 9 também. O porta-voz do Senhor, de forma bastante interessante, enumera várias aldeias pequenas de Judá que retratam a futura derrocada do reino do sul.
Existem vários. No versículo 10, capítulo 1, ele vai falar de Bet-Leafra, que significa cidade do pó. Ele vai falar de Safir, no versículo 11, que significa cidade de deleites. Vai se tornar em vergonha, em nudez. E dentre outras, no versículo 11 também ele vai falar de Zaanã, que é cidade de saída. Bet-Ezel, cidade de remoção, que vai tirar de vós o refúgio. Meu irmão, várias outras cidades aqui vão falar o profeta Miqueias. Enfim, meu irmão, esse capítulo 1 é um aviso geral. E Miqueias está demonstrando o povo de Judá para que abandone a vida perigosa do pecado. Caso não se arrependesse, meu irmão, seus filhos, conforme fala o versículo 16, serão levados para o cativeiro. Isto numa data futura. Então é um aviso geral. O capítulo 1 de Miqueias, ele está dando um aviso geral, conforme Deus lhe instruiu. No capítulo 2, ele vai falar aviso. Ele agora é um aviso aos gananciosos e aos falsos profetas. Também avisa aos líderes da nação. Então vai ser o primeiro capítulo, um aviso geral, toda a nação. E agora ele vai direcionar para os gananciosos, os falsos profetas e os líderes da nação. E ele fala agora contra aqueles que maquinam o mal. À luz da alva o praticam. Capítulo 2, versículo 1. Então, irmão, a ambição e a ganância eram seus deuses, daqueles homens, dos gananciosos e falsos profetas, e viviam oprimindo o outro e buscando tudo para si próprios. E Deus anuncia que coisas vão mudar e que este que age violentamente serão punidos e humilhados. Os falsos porta-vozes também entraram na mira de Miqueias, meu irmão. O verbo babugeis, em Miqueias 2:6, significa babar. Os falsos profetas estavam babando ou falando tolices que vinham do seu próprio entendimento. Eles não estavam profetizando verdades autênticas da parte de Deus. Daí a pergunta irônica: está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Estes profetas, meu irmão, estavam iludindo o povo. Eram seguidores da vaidade e da mentira. Falavam de coisas temporais e materiais, como vinho, bebida forte, coisas passageiras. Eram os oradores principais de Israel. Ao invés de atentarem para a mensagem dos verdadeiros profetas daqueles dias, como Isaías e Miqueias, que eram contemporâneos, os filhos de Israel preferiam ouvir, meu irmão, as mensagens mentirosas dos falsos profetas, que eram mensagens que massageavam seus egos, mas não era vinda de Deus. Em meio às suas declarações de juízo, o profeta Miqueias deixa cair uma pequena gota de esperança sobre o povo, porque na densa escuridão daqueles dias, meu irmão, surge um raio de luz, revelando a vontade de Deus, chamando os seus filhos de volta. O tema do livro é, como nós falamos, o perdão de Deus, a promessa de que Israel será um dia reunido outra vez e seu rei e senhor estará diante dele. Além desse aviso aos gananciosos e falsos profetas, também tem aviso aos líderes da nação, porque ele vem agora a falar sobre esses líderes da nação, no capítulo 3. Então, no capítulo 1 é um aviso geral. No capítulo 2 é um aviso aos gananciosos e falsos profetas. E agora o capítulo 3 vai ser um aviso aos líderes da nação. Observe que está um aviso, está alertando para se voltar para Deus. É interessante isso. No capítulo 1 é um aviso geral. No capítulo 2 aos falsos profetas gananciosos. E agora ele vai falar sobre os líderes da nação. Então Miqueias agora passa a falar a esses líderes de Jacó e aos chefes da casa de Israel. Também inclui aqui os sacerdotes e outra vez os falsos profetas, já falado no capítulo 2. As acusações contra eles são: aborreceis o bem e amais o mal. Miqueias 3:2. Todos andam enganados e confundidos, dominados pela perversidade. Daí vem Miqueias, o corajoso profeta, e declara diferente dos demais. Observamos novamente, meu irmão, o versículo 8 do capítulo 3. Ungido, cheio de poder e força, ele declara que Israel está em má situação. O seu fim, ante a gravidade das condições, se não acordar a tempo, seria o mesmo de Samaria, que é o que? Montões
de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. É isso que Miqueias está falando. E depois desses avisos gerais, Miqueias vem agora e começa a fazer anúncios no capítulo 4. Porque os capítulos 4 e 5 de Miqueias destacam fortemente agora a pessoa do Messias, seu nascimento, sua obra de libertação do povo e seu reino milenial. Vale observar, meu irmão, que o profeta começa falando do reino do Messias no capítulo 4, aí depois ele volta a falar da sua primeira vinda ao mundo e ao seu ministério de então, no capítulo 5. Então nós vamos falar agora sobre o reino vindouro do Messias, que é esses anúncios, que é o anúncio de paz e prosperidade, anúncio de poder, prodígios que vai acontecer. Paz e prosperidade está no capítulo 4, versículo 1 a 5. O monte da casa do Senhor será estabelecido, assim nos fala Miqueias. Desse monte, o monte Sião, o Messias reinará, conforme o Miqueias fala. As suas leis e palavras procederão de lá, e as nações serão atraídas a Jerusalém restaurada, porque Jerusalém será restaurada, será a capital do reino milenial de Cristo. A tão desejada paz, meu irmão, por fim, reinará entre todos os povos, porque a paz haverá e haverá prosperidade, porque o Senhor estará no seu trono, meu irmão, na terra, e ninguém espantará ou ameaçará o seu próximo, pois o ambiente será de plena justiça e de total harmonia entre os homens. Então, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, vai falar sobre essa paz e prosperidade, aí os anúncios que Miqueias agora vem fazer. E também tem os anúncios de poder, porque não somente prevalecerá a paz e a prosperidade continuamente, mas também o poder, porque o Senhor fará do seu povo uma nação poderosa. Nos dias do rei Davi, do rei Salomão, meu amigo, Israel foi sim uma nação poderosa. Na época dos profetas, o povo de Deus achava-se agora fraco e sem ânimo, que antes o marcaram. Então os filisteus, os edomitas, os egípcios e outros povos perturbavam Israel quase permanentemente. Os judeus, meu irmão, eles tinham poucos recursos e esperanças para lutar e se defender contra seus inimigos. Isso era um infeliz resultado, sabe do que, meu irmão? Da desobediência a Deus. E a consequência final dessa rebeldia foi mais tarde a dispersão dos filhos de Israel. Mas Miqueias, contudo, informa que uma parte dos que forem levados da sua terra será escolhida para formar poderosa nação, cujo rei é o Messias. Os que cambaleiam, ou seja, aqueles que estão com os pés feridos de tanto marchar para o cativeiro, serão chamados de volta a Sião e farão parte do novo e glorioso reino de Cristo. Então, meus amados irmãos, Israel será estabelecido novamente com poder. A linhagem de Davi culminará na pessoa de Jesus, que reinará sobre os seus, de Jerusalém, no monte Sião e para sempre. Miqueias 4:7. Miqueias vai falar também de anúncios sobre prodígios, que vai de Miqueias 9 a 13, do capítulo 4, versículo 9 a 13. Esse trecho é um pouco difícil de compreender. Miqueias parece voltar do tempo messiânico, no segundo advento de Cristo, à época do começo do cativeiro de Judá, agora sobre os domínios da Babilônia. Na verdade, parece estranho o profeta mencionar a Babilônia, uma vez que o grande império daqueles dias era a Síria. Portanto, parece que Deus desejou revelar esse futuro evento a seu profeta. Mesmo assim, o profeta, meu irmão, compara a filha de Sião, que é Judá, a uma mulher que está prestes a dar à luz e que geme com dores de parto. As dores, meu irmão, possivelmente representam o sofrimento que Judá passará antes e durante o seu cativeiro, mas a liberdade viria e o Senhor a remiria. A sua volta de Babilônia iniciou-se no ano de 535, conforme a Sagrada Escritura nos fala. Há alguns estudiosos que relacionam essa profecia também, meu irmão, aos dias da segunda Babilônia, aquela que representa o reino do anticristo, conforme tem Apocalipse 17 e 18. Se esse for o caso, isso não contraria as Escrituras, pois nos dois casos o Senhor livrou o seu povo, nos dias dos profetas, e o livrará nos dias da tribulação, da opressão maléfica. A expressão no versículo 11, que fala muitas nações, meu irmão, representa os assírios, babilônicos, gregos, romanos, etc. O resultado final de tudo é que Deus fará do seu povo um instrumento
triturador que esmagará esses inimigos e o lucro de suas investidas serão consagrados ao Senhor. A conclusão, então, é que o Senhor dos Exércitos, ao restabelecer, meus irmãos, o seu reino efetuará maravilhas. Quando o mundo pensa que exterminará para sempre o povo escolhido, aí vai vir Deus e vai intervir. E por meio do seu próprio povo triunfará sobre as nações inimigas e ímpias. O capítulo 5 de Miqueias vai falar sobre esperança, vai falar sobre a nossa paz. No capítulo 5, versículo 1 ao 5. Por quê? Porque a pequena e humilde vila de Belém Efrata, a pouca distância da grande Jerusalém, foi escolhida para ser o lugar do nascimento do mais importante da história da humanidade, que é de Cristo. Lá onde os animais comiam palha, nasceria o que há de reinar em Israel e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se levantará com firmeza e como um bom, meigo e justo pastor apacentará as suas ovelhas. Sua grandeza, meu irmão, aumentará até alcançar os confins da terra. Observemos, meu irmão, então, Miqueias é privilegiado com a sublime profecia sobre a primeira vinda do Messias à terra, bem como seu ministério. O resumo de suas palavras a respeito do Cristo é que este será a nossa paz. É a esperança do capítulo 5 que Miqueias está falando, a nossa paz. Ele também vai falar sobre a derrota da Síria. Miqueias 5, versículo 5, parte B e versículo 6. Vai falar também sobre o restante de Jacó, nos versículos 7 e 9. Note aqui a dupla missão do remanescente de Jacó, que é o verdadeiro Israel. Será um refrigério, meu irmão, para outras nações. Israel, o remanescente de Israel que será salvo, será um refrigério para as outras nações, como o orvalho e a chuva. E a segunda missão do povo restaurado será de caráter punitivo. Na força do Senhor dos Exércitos sairão como um leão entre ovelhas para derrubar e conquistar. Não haverá nação, meu irmão, que possa resistir a Israel ou que possa enfrentar e se defender. Será uma nação de fato poderosa. Seus inimigos serão dominados sem ter quem os livre, pois não tem Deus. Então, meu irmão, capítulo 5 de Miqueias vem falar sobre essa esperança, sobre a nossa paz, vai falar sobre a derrota da Síria, o restante de Jacó, que é o remanescente que será salvo, e o Senhor vai eliminar de uma vez por todas a idolatria. A idolatria. E é isto que o Senhor vai fazer, porque Israel foi curado da idolatria, porque o cativeiro fez isso, e no reino milenial não vai haver isso mais, porque a idolatria será findada, acabará. No capítulo 6 vai haver uma introdução a uma controvérsia com o Senhor, porque o Senhor vai chegar e vai falar para o povo: o que é que eu tenho feito para aborrecer vocês? Ele, observe, o Criador, o Salvador, o Senhor, seu pastor e rei, lhe pede uma explicação sobre o que ele fez para magoar o seu povo. Tal comportamento é sinal de um Senhor tão amável, meu irmão, e consciente que procura, por todos os meios, trazer o seu povo de volta para si. Mas o povo faz uma réplica dos rebeldes. A réplica dos rebeldes está lá em Oséias 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. O povo, meu irmão, infelizmente, não queria enfrentar o arrependimento conforme Deus exigia. Nem sequer queria dirigir-se a Deus, então dirigiu suas palavras a Miqueias. Sua sugestão foi de oferecer novilhos, carneiros, rio de azeites, ou até seus próprios filhos no altar do holocausto para o perdão de seus pecados. Observe o tamanho do absurdo. Eles não compreendiam que esta não era a maneira de se voltar para Deus. De tão corrompido, não entendeu bem os propósitos do Senhor e pensou até no uso de sacrifícios pagãos. Quer oferecer seus primogênitos, a fim de satisfazer a Deus. Então, irmão, esse comportamento demonstrava que o coração do povo ainda estava envolto nas densas nuvens do mal. Por isso, nem sabia qual era o caminho de volta ao aprisco. Mas o que o Senhor pede está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 8. Oséias pede que eles pratiquem a justiça, amem a misericórdia e ande em humildade com o seu Deus. Era isso que Deus queria deles. Nada mais além disso.
Era isso que Deus estava pedindo aos seus filhos: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com o seu Deus, meu irmão. Porque a injustiça traz desolação. E Miqueias fala isso no capítulo 6, do versículo 9 ao 16. Vai falar sobre a injustiça trará desolação. Miqueias acaba o seu livro no capítulo 7 falando sobre a compaixão. Do capítulo 7, versículo 1 ao 7, vai falar o pranto de Miqueias. É quando ele chora, meu irmão, amargamente por causa da conduta corrupta de Israel. Mas, no entanto, irmão, ele declara sua confiança absoluta no Senhor. Miqueias 7,7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias estaria dizendo: em meio a toda a miséria e sofrimento, olharei como uma sentinela numa torre de guarda, olhando atentamente em toda a volta. Eu aguardarei o Messias com grande e completa fé. Não somente ele, mas também o remanescente de Israel clamaria ao Senhor e ele ouviria e viria em sua salvação. E qual o comportamento que nós vemos aqui do Senhor? Está em Miqueias 7, do capítulo 7, versículo 8 a 17. Deus é um Deus de compaixão, meu irmão. Mas somente aquele que se entrega ao Senhor ou retorna a Ele pode ser objeto desse grande dom. O arrependimento precede a compaixão divina, então o homem tem que se arrepender, porque o arrependimento precede a compaixão divina. Portanto, meu irmão, os versículos dessa passagem de Miqueias 7, capítulo 7, versículo 8 a 17, são a evidência da contrição de Israel. Deus sempre se compadecerá do seu povo. E agora, vendo que estão verdadeiramente arrependidos, pôde fazer fluir as bênçãos desse seu magno amor, meu irmão. Entretanto, não esqueçamos que primeiro Israel foi punido, Miqueias 7:9, e depois restaurado, Miqueias 7:11. Havia passado pelo fogo, pelas águas, e agora a libertação do alto haveria chegado. Notemos os resultados da salvação da parte de Deus. Tudo isso no capítulo 7 de Miqueias, versículo 10, 16 e 17, fala que os inimigos serão envergonhados e lamberão o pó. Versículo 11, Jerusalém será reedificada. Versículo 12, as nações distantes virão a Jerusalém, ou seja, mostra a convenção dos povos. Versículo 14, o Senhor apacentará novamente as suas ovelhas. E versículo 15, o Messias mostrará maravilhas a Israel. Então, meu irmão, Miqueias encerra seu livro mostrando a misericórdia de Deus entre os versículos 18 e 20. Talvez essas últimas palavras sejam as mais poderosas e inspiradas da parte de um profeta do Senhor. Realmente, meu irmão, retratam aqui a magnífica misericórdia do Supremo Senhor. Nela vemos a grandeza de Deus em perdoar, o desejo dele de remover o pecado para longe do pecador e, por fim, relembra a todos o concerto abraâmico nos dias passados. Leiamos Miqueias 7, do versículo 18 a 20. Quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomara ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, a quais jurasse a nossos pais desde os dias antigos. Então Miqueias encerra seu livro mostrando isso. E isso é o tema da lição dessa semana. Miqueias, Deus requer, meu irmão, obediência de coração. O povo tinha que se voltar para Deus. Por isso nós estudamos essa lição maravilhosa que fala sobre as profecias de Miqueias. Então, que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos terminando nosso podcast, fazendo alusão ao que nós estamos falando esse trimestre dos profetas menores e falando os capítulos dos livros dos profetas menores. São livros curtos que os irmãos podem ler e acompanhar, assim como nós fizemos aqui, capítulo por capítulo, e o que fala cada capítulo. Então, nós terminamos assim a lição de número 7, Miqueias. Deus quer obediência de coração. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de seu canal
EBD fácil e motivadora. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que Deus continue derramando suas bênçãos sobre vossas vidas. E não deixe de nos acompanhar e compartilhar nosso vídeo. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.